Saudações cristãs, no grato amor do Senhor a todos, com a santa paz de Deus. Queridos, dando continuidade à série dos versículos, das frases não bíblicas que são expostas e pregadas como se fossem bíblicas, E isso cria uma perversão da verdade. Em alguns momentos ela envenena a mensagem e às vezes não é mal intencionado, tá? Logo quero deixar bem claro que isso não é um ataque nem aos pregadores, nem a nenhuma instituição, tá? Isso é uma reflexão isenta de qualquer tipo de intenção crítica, apenas para quem assiste refletir, e se não tomou conhecimento ainda, como os demais vídeos alcançou o objetivo que era comunicar essas coisas aos irmãos, E muitos aí me agradeceram pelo esclarecimento dos pontos que foram comentados nos vídeos anteriores. Portanto, então, decidi continuar com a série, que no final das contas, se não ajudar muitos, mal não vai fazer também, Irmãos, a primeira que eu quero trazer hoje aqui, para nós conversarmos, é uma bem comentada, que é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, ou capacita quem escolhe, Essa frase, ela, por mais que ela é muito usada e parece boa, não deixa até de ser boa, mas ela não é bíblica. Esse é o primeiro ponto. Não está na escritura, tá? Então não dá para mim usar isso como um verso bíblico num sermão, num conselho, como se ela fosse bíblica. Não é. E ela não é uma verdade total, ela é uma meia verdade, e eu vou explicar por quê, para nós analisarmos juntos. Veja bem, quando eu digo que Deus não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos, por que eu digo que é uma meia verdade? Primeiro ponto é que não há capacitados para ele escolher. É aí que está o problema da frase. Para o que tange a vida cristã, espiritual, ao serviço para a obra, estar a serviço de Deus, não existe um homem, uma mulher que seja capacitado em si mesmo, certo? Então, a quem ele escolhe, a outra metade da frase faz total sentido e tem coerência com aquilo que é bíblico, com aquilo que é justo e reto. Então, aquele a quem Deus escolhe, este sim ele capacita. Então, a metade desta frase faz total sentido, mas a metade inicial não. Os irmãos analisarem qual é o homem, qual é a mulher que por si só, por mérito próprio, por algum atributo pessoal, consegue estar capacitado para servir a Deus. Quem teria tais qualidades, tais virtudes, Não temos ninguém com esta envergadura, com esta qualificação. Somos todos inúteis no sentido de servir a Deus, estar a serviço de Deus, porque Ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. O nada abarca tudo o que envolve a vida cristã e o serviço para esta obra, a servidão para esta obra. Então tudo nós dependemos dEle, por meio de fé, de graça, a manifestação dos dons, a luz da sua palavra, a guia, a direção, as revelações, o amor, o perdão, a paciência, tudo isso emana dele, Eu posso ter esquecido muitos atributos aqui, ou seja, todas as virtudes necessárias e as ferramentas necessárias emanam de Deus para nós. Não tem como eu ou alguém, por mais que esteja buscando a Deus, seja uma pessoa íntegra, santificada, consagrada, ela por si mesma não é qualificada, não tem atributos necessários para cumprir o serviço de Deus. Esse é o primeiro verso que eu gostaria de comentar com os irmãos. Tem um que não é nocivo, mas não é bíblico, e como a ideia do vídeo é para informar que existem versos que parecem bíblicos, mas não são, o comentário é bem breve. Jesus é o médico dos médicos, ou Deus é o médico dos médicos, A gente ouve muito falar isso, tá? Jesus até pode ser
né? O médico dos médicos. Mas eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque médico nenhum tem capacidade em si próprio de curar. Ele pode diagnosticar uma doença, uma patologia, desenvolver um tratamento de forma química, ele pode fazer uma inferência cirúrgica, mas ele não pode por si mesmo curar a pessoa. Nenhum médico tem poder de curar alguém, tá? Agora, Cristo tem. Então chamá-lo de médico é no mínimo diminuí-lo. Parece coisa boa, mas não é. Não é. Se você analisar e trazer isso, mas que mal que tem. Irmãos, o foco do vídeo é esclarecer pontos das quais a gente não estamos percebendo. E quando eu chamo Jesus de médico ou Deus de médico, se eu entender o que é médico, logo ele é muito superior a qualquer médico. E colocando na mesa que médico não tem capacidade curativa, não tem poder de cura, então é diminuir Deus, né? Pelo menos se nós pensamos em elogiar, em engrandecer, em louvar, em dar a Deus o máximo de adoração, usando todos os recursos do vocabulário para enaltecê-lo, e assim mesmo nós vamos falhar a pessoa mais desenvolta, com oratória perfeita, que consegue reunir adereços para elogiar Deus, né, para engrandecer, para louvá-lo, pode tecer o maior dos elogios, envolvendo todo o recurso gramático que ele possa achar. Ele vai falhar porque Deus transcende ao melhor dos elogios. E se eu vou chamar ele de médico, dos médicos, logo eu estou diminuindo a capacidade de Deus no elogio. Não Deus em si não pode ser diminuído em nada, mas quando eu vou louvá-lo, chamá-lo de médico é muito pobre, porque médico não pode curar e Deus pode. Ele pode curar desde uma gripe a um câncer, pode retirar da sepultura e tornar a descer para ela. Ele dá vida aos mortos e faz da sua palavra o que ele bem entender. Então, além de não ser bíblico, a única coisa que traz alguma semelhança, mas não chega nem perto, tá? Assim, a ideia é muito pobre, chamar de Deus de médico dos médicos, é o que está escrito em Apocalipse 17,14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, dentro desse contexto, Deus sim é o Rei dos reis, mas não o médico dos médicos, tá? Uma coisa a ser analisada. Tem também umas outras que eu vou trazer aqui para os irmãos. Que é falado sobre os evangelistas. Vejam bem, quando os evangelistas vão evangelizar, alguns são motivados por esse verso aqui, tá? E isso seria o mesmo, tá? Eu vou explicar, que é o amor encobre uma multidão de pecados, certo? Essa fala, ela imagina que ao pregar o evangelho para uma pessoa, digamos vamos colocar eu neste lugar hipoteticamente falando, eu vou evangelizar alguém, e ao evangelizá-lo e essa pessoa, ou eu obter êxito na evangelização, a pessoa buscar redenção em Cristo, eu, com esta frase em mente, eu já conversei com pessoas, tá? Não é uma coisa que eu estou falando aleatoriamente, já conversei com pessoas que pensam assim, que acham que porque ela evangelizou e a outra pessoa se converteu, da parte dele, como se fosse da minha parte, eu evangelizei a pessoa, e porque eu evangelizei, da minha parte será coberta uma multidão dos meus pecados, como se alguma ação que eu fizesse, mesmo evangelizando alguém, ela resultaria numa bonificação ou abateria o meu saldo pecaminoso frente à justiça de Deus. Isso é impossível acontecer, porque nenhum de nós podemos, por ação própria, diminuir a nossa carga de pecado frente à misericórdia ou à justiça de Deus. A obra da cruz ela é totalmente suficiente porque ela é única. Eu não consigo ajudar a obra da cruz com as minhas obras. As minhas obras são incapazes de contribuir para eu ser salvo. Na verdade, eu pratico boas obras porque estou salvo. O Espírito Santo, por habitar em mim, me transformou numa nova criatura, e essa nova criatura, enxertada na videira, começa a produzir frutos para a honra, glória e louvor de Deus, da parte do Senhor.
certo? Então, o que está escrito lá em 1 Pedro 4,8 é que a caridade cobrirá uma multidão de pecados. A caridade é um amor, irmão, e não em si eu fazendo algo, né? O amor ágape, esse aqui, eu fazendo algo no evangelizar. A multidão de pecados que vai ser coberta não são os meus já foram cobertos na obra da redenção, no batismo, não o batismo que salva, mas como eu renunciei a si e me batizei, então nesta obra completa, então os meus pecados foram cobertos pela ação de Cristo, certo? Pelo ato de Cristo, pelo novo concerto. Mas eu evangelizar outro, eu não consigo ter um saldo positivo, sabe? Teve um tempo que eu ouvi pessoas entendendo e outros até explicando que se você evangelizar bastante pessoas, você fica podendo, abre aspas, pecar um pouco, que assim você tem lá uma multidão de pecado coberto. Então parece que está com um saldo positivo para gastar em pecado. Veja o tamanho da ignorância das coisas, pela cegueira bíblica, pelo analfabetismo bíblico. Deus abençoe a todos. Saudações finais com o ósculo santo da caridade na face e no coração de todos. Fiquem com Deus.